Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma conversa aprofundada por aqui. Hoje a gente vai fazer uma viagem lá para as raízes de um campo fascinante, né? A psicologia, que tenta entender o que se passa dentro da gente. E para guiar a gente nessa jornada, estamos com o capítulo 2 de uma obra super importante, Psicologias, da Anna Bock e outros autores. A ideia aqui é desvendar como é que o pensamento sobre a mente, sobre o comportamento, foi mudando, sabe, ao longo do tempo. Pode parecer meio, papo de história, mas entender esse caminho é fundamental para a gente se situar hoje, com tantas abordagens diferentes na psicologia. Então, bora mergulhar nisso. Científica como a psicologia surge do nada, né? Tudo tem uma história, carrega as marcas do seu tempo. Para entender a psicologia hoje, a gente precisa sim voltar atrás, entender que perguntas eram feitas em cada época, quais eram as necessidades, como ela conversou com outras áreas. É isso que foi moldando o que a gente chama de psicologia. E o capítulo já começa forte com essa ideia, né? Para conhecer algo, tem que conhecer a história. E no caso da psicologia ocidental, essa história vai longe. Mais de 2000 anos atrás, lá na Grécia Antiga. É impressionante pensar que essa preocupação com a nossa cabeça é tão antiga assim. Sem dúvida. E essa evolução não foi uma linha reta, sabe? Nem aconteceu isolada do mundo. Ela está sempre ligada ao que a humanidade precisava saber em cada momento, aos avanços técnicos, científicos e, claro, às mudanças sociais e econômicas. No fundo, é a história de como a gente busca se entender, né? Entender nosso lugar no mundo. Uma busca que não para. Então vamos lá para esse berço no Ocidente. Grécia Antiga, tipo 700 anos de Cristo. O texto fala uma coisa curiosa, que os avanços práticos da época, agricultura, arquitetura, organização social mesmo, acabaram liberando tempo para alguns pensadores, para eles poderem filosofar sobre o espírito humano. Quer dizer que até para a psicologia o ócio foi produtivo. De certa forma, sim. Essa estabilidade social permitiu que filósofos como, Platão, Aristóteles, fossem além do dia a dia, das questões práticas, sabe? E aí eles começaram a investigar mais a fundo a natureza da alma, da razão, da percepção. Foi ali que nasceu a primeira tentativa de organizar um pensamento sobre o nosso mundo interior. A própria palavra, né? Psicologia vem daí. Psique, alma, e logos, estudo, razão. Estudo da alma. Mas o que eles entendiam por alma naquela época? Não devia ser a mesma coisa que a gente pensa hoje. Talvez mais ligado à religião ou... Exato. Era um conceito bem mais amplo, na verdade. Para eles, a psique era meio que o princípio da vida, o que animava o corpo, e englobava um monte de coisa que hoje a gente separa. Pensamento, razão, mas também os sentimentos, sabe? Amor, ódio, a irracionalidade, os desejos, as sensações, a percepção. Era tipo, assim, a totalidade da vida interior. O que diferenciava o ser humano. Entendi. Uma visão bem mais integrada do que a gente chama hoje de vida psíquica, né? O texto passa mais rápido pelo Império Romano, Idade Média, que foram períodos em que o pensamento sobre o homem estava muito ligado à religião, né? Ao cristianismo. Mas aí ele destaca o Renascimento ali entre os séculos XIV e XVI como um ponto de virada. O que foi que mudou tanto assim? O Renascimento foi uma revolução mesmo, cultural, intelectual. A mudança principal foi tirar o foco só de Deus e colocar no homem, o tal do antropocentrismo. O ser humano passou a ser visto não só como criatura divina, mas como alguém com razão, com liberdade, capaz de construir seu próprio destino, seu conhecimento. E essa mudança de mentalidade parece que combina muito com as mudanças sociais da época, né? Tipo a burguesia crescendo, o comércio se expandindo, uma coisa tá ligada na outra. Totalmente ligada. Essa nova classe, a burguesia, com aquele espírito mais prático, precisando explorar rotas, mercados, ela começou a questionar a ordem antiga, feudal, e a visão de mundo centrada só em Deus. O conhecimento saiu um pouco da mão da igreja e passou a ser visto como ferramenta para dominar a natureza, entende? A razão, a observação direta do mundo. Isso virou o valor.
Era preciso entender como a natureza funcionava para poder interferir nela, para navegar, para produzir mais. Faz todo sentido. Se a pessoa quer transformar o mundo, ganhar dinheiro com isso, ela precisa acreditar que pode entender e modificar esse mundo com a própria capacidade, né? Não só aceitar tudo como ordem divina. Isso deve ter sido um empurrão gigante para a ciência começar a engrenar. Exatamente. Essa valorização da razão, da observação, da capacidade humana, junto com as necessidades práticas de uma sociedade que mudava rápido, isso criou o ambiente perfeito para a ciência moderna florescer, lá pelo século XVII, com Galileu, Descartes. E é nesse contexto todo que, mais tarde, lá no século XIX, a psicologia vai buscar o seu lugar como ciência também. E aí chegamos no século XIX. Agora a coisa começa a ficar mais parecida com o que a gente pensa como ciência hoje, né? O capítulo diz que lá por meados do século, a fisiologia, a neurofisiologia começaram a meio que invadir o campo da filosofia, estudando sensação, percepção, só que agora com experimentos. Correto, foi uma época de muito otimismo com a ciência. A fisiologia descobriu coisas incríveis sobre o sistema nervoso. E aí começou a ganhar força a ideia de que o pensamento, o sentimento, a percepção, que isso não era algo abstrato e espiritual, mas sim produto do cérebro funcionando, sabe? Do sistema nervoso. A mente passou a ser vista como algo que talvez, quem sabe, pudesse ser estudado objetivamente, como qualquer outra coisa na natureza. E imagino que a sociedade continuava pressionando por respostas, né? O mundo estava de ponta cabeça com a Revolução Industrial, cidade crescendo, trabalho mudando. Exatamente, o capitalismo industrial trazia um monte de questão social nova e complexa. Como é que as pessoas aprendiam as tarefas nas fábricas? Como se adaptavam à vida na cidade, ao trabalho repetitivo? E os problemas sociais que surgiam? A ciência era vista como uma grande solução para tudo isso. O próprio positivismo do Comte dizia que o método científico tinha que ser aplicado a tudo, inclusive ao estudo do homem e da sociedade. E é aí que entra a figura que o texto aponta como central, Wilhelm Wundt. Ele é tipo o pai da psicologia científica, é isso mesmo? Wundt é um marco fundamental, sim. O grande ato dele foi criar, em 1875, lá na Alemanha, em Leipzig, o primeiro laboratório dedicado só para experimentos em psicofisiologia. Isso não é só um detalhe, sabe? É um símbolo forte. Marca o momento em que a psicologia tenta se separar da filosofia mais abstrata, metafísica, que via a alma como algo intocável, para se aproximar do método das ciências naturais. Interessante. Então, o laboratório foi quase uma declaração de independência da filosofia, mas o que a psicologia teve que fazer na prática para ser aceita nesse clube da ciência da época? Não era só falar, pronto, agora somos ciência, né? De jeito nenhum. Foi um processo difícil para se legitimar. Para ganhar esse status de ciência naquele modelo positivista que dominava, a psicologia teve que, cumprir alguns requisitos. Primeiro, definir seu objeto de estudo, de forma clara, observável. O Wundt focou na consciência, nos elementos básicos dela, tipo sensações, sentimentos. Outros, depois, focaram no comportamento. Segundo, delimitar seu campo, mostrar o que era diferente da filosofia, que continuaria com as questões mais amplas, e da fisiologia, que estudava o corpo, mas não a experiência da pessoa, a experiência subjetiva. Esse objeto, como é que se estuda a consciência de alguém de forma científica, objetiva? Isso parece um desafio gigantesco. Era o grande desafio. E aí entram os métodos específicos. O Wundt e o pessoal dele desenvolveram a tal da introspecção controlada. A ideia era treinar pessoas para elas observarem com muita atenção a própria experiência interna, o que sentiam, percebiam, pensavam, enquanto recebiam estímulos controlados no laboratório, tipo luzes, sons, e aí elas tinham que descrever isso de forma bem precisa, sistemática. Era uma tentativa de tornar o estudo da mente, do subjetivo, o mais objetivo possível, né? No modelo das ciências naturais. Nossa, eu fico imaginando a cena. Pedir para a pessoa descrever o caminho de uma picada de agulha por dentro da consciência dela. Parece quase impossível de padronizar isso, né? Mas dá para entender o esforço deles de buscar um método rigoroso, mesmo que hoje pareça limitado para a gente. Exatamente. Era o método que eles achavam científico e possível na época para acessar a consciência.
E por último, além de objeto, campo e método, a psicologia precisava criar teorias. Um corpo de conhecimento organizado, consistente, que explicasse o que era estudado, permitisse fazer previsões, guiasse novas pesquisas. Foi essa busca por esses 4 elementos juntos que marcou o nascimento da psicologia como ciência, ali no finalzinho do século XIX. E dessa base toda, lançada pelo Wundt e outros pioneiros, com essa busca por ser ciência, mesmo que os métodos e objetos ainda fossem debatidos, é que vão surgir as grandes abordagens, as escolas psicológicas do século XX, aquelas que muita gente já ouviu falar por aí. Sim, o capítulo já nos apresenta as 3 principais que vão dominar o cenário logo no começo do século XX, cada uma dando uma resposta diferente para os desafios do Wundt e para as novas questões que iam surgindo. Primeiro, o behaviorismo, ou comportamentalismo. Nasceu lá nos Estados Unidos com o Watson. Foi uma proposta bem radical para a época. Vendo a dificuldade de estudar a mente objetivamente, Watson falou basicamente, olha, vamos focar só no que dá para ver e medir, o comportamento. Estímulo-resposta. Para ele, a psicologia científica tinha que esquecer conceitos como consciência, mente e virar uma ciência do comportamento. Ponto. Isso trouxe uma objetividade forte, impactou muito a educação, publicidade. Quase na mesma época, só que na Europa, surge a psicologia da Gestalt. Essa foi uma crítica direta tanto ao behaviorismo quanto ao jeito do Wundt de quebrar a consciência em pedacinhos. Os gestaltistas Wertheimer, Köhler, Kafka, eles diziam que a nossa experiência, principalmente a percepção, não é uma soma de sensaçõezinhas isoladas. É uma totalidade organizada, uma boa forma, uma gestalt. Aquele ditado famoso, o todo é diferente da soma das partes, vem daí. Eles estudaram como a gente percebe o mundo de um jeito organizado, com significado, os tais insights. E, também na Europa, um pouco antes, mas ganhando muita força nesse período, a psicanálise, criada pelo Sigmund Freud. Essa talvez tenha sido a mais revolucionária e também a mais polêmica. O Freud mudou o foco totalmente. Saiu da consciência e foi para o inconsciente. Ele disse que uma parte enorme da nossa vida psíquica, desejos, medos, traumas, o que nos motiva funciona fora do nosso controle consciente, e que isso determina muito o que a gente pensa, sente e faz. Ele criou um método próprio para investigar isso, né? Associação livre, análise de sonhos e uma teoria bem complexa sobre a personalidade. Behaviorismo, gestalt, psicanálise, uau, realmente 3 olhares muito, muito diferentes sobre o ser humano. Um focado só no que a gente faz, no observável, outro na nossa percepção, na experiência como um todo, e o terceiro mergulhando fundo no que está escondido, no inconsciente. Fica bem claro como a psicologia já nasceu plural, né? Com vários caminhos tentando responder as mesmas perguntas básicas sobre nós. Que jornada, hein? Saímos lá das ideias filosóficas na Grécia sobre a alma, passamos pela redescoberta do homem no Renascimento, vimos a psicologia lutando para ser ciência no século XIX, definindo o que estudar, como estudar. E o fio condutor dessa história toda, que o material que a gente analisou deixa bem evidente, é essa ligação forte da psicologia com o seu tempo, com o contexto, as perguntas dos gregos, a valorização do indivíduo no Renascimento, as necessidades da sociedade industrial. Tudo isso foi moldando não só as respostas, mas as próprias perguntas que a psicologia se fez. E essa busca toda levou, no início do século XX, a essas 3 grandes linhas que a gente falou, behaviorismo, gestalt e psicanálise. Cada uma dando um modelo, uma chave, para tentar entender essa coisa complexa que é o ser humano. O que leva a gente naturalmente a pensar uma coisa para o final. Se a psicologia é tão ligada ao seu tempo, tão moldada pelas questões sociais, culturais, tecnológicas de cada época, como será que o nosso mundo de hoje, com internet, inteligência artificial, as novas formas de viver junto, as crises ambientais, existenciais do século XXI, como será que tudo isso está impactando e transformando a psicologia agora? Que novas perguntas estão surgindo? Que novas escolas ou abordagens podem estar se formando nesse exato momento? Talvez sem a gente nem perceber direito ainda.
Excelente pergunta para a gente ficar pensando. Como é que a história da psicologia continua sendo escrita agora, no presente? Com essa questão no ar, a gente encerra a nossa análise de hoje sobre essa evolução fascinante da ciência psicológica. Obrigada pela companhia nessa viagem.